Mário, técnico Tite. A equipe do Juventude, confirmada pelo técnico Ricardo Gomes, com o número 1, Diego, 2, Mineiro, 3, Paulão, 6, Índio, 4, Felipe Alvim. No meio de campo, número 5, Fernando, 8, Jonathan, 10, Helder, 7, Valdo. Na frente, 11, Michel, 9, Leonardo Manzi. Trio de arbitragem também já confirmado aqui no Estádio Olímpico. Apita o jogo o árbitro gaúcho Carlos Simon. Ele que é gaúcho da FIFA, do quadro da FIFA, Carlos Eugênio Simon, que terá como assistentes José Carlos Oliveira e também Vili Tissot. Tudo pronto para começar o jogo aqui em Porto Alegre. Grêmio e Juventude, 12ª rodada deste Campeonato Brasileiro. E as duas equipes, esta situação aí, completamente diferente dentro de uma tabela de classificação. O Juventude líder do Brasileiro absoluto, 5 pontos à frente do segundo colocado. E o Grêmio 22º na tabela, como você pôde observar. E neste momento, sendo respeitado 1 minuto de silêncio. Durante toda a semana, esse será o procedimento no Campeonato Brasileiro, em função das perdas, né, do Dida e também do Mauro, capitão da seleção brasileira na Copa de 62, no Mauro Ramos. Duas grandes personalidades do futebol brasileiro e mundial. Apita Carlos Simon, bola rolando e você, assinante Premier Sports, acompanhando as emoções de Grêmio e Juventude em todo o Brasil. É claro, você, assinante do canal GNT em Portugal, também nos acompanhando nesta partida importante, valendo pelo Campeonato Brasileiro. Roger já tentava a colocação de bola lá para Adriano Chuva. Dominando o Juventude com Paulão. Tenta fazer o lançamento para Valdo, mete a cabeça na bola, dominou no peito, na verdade, o Anderson Lima. Você já começa a perceber a dificuldade dos jogadores para se manterem em pé. Na medida em que choveu forte, né, o gramado está bastante escorregadio. Aí o time do Grêmio. Recuo de bola para Danley, ele sai jogando com os pés. Direto pela linha lateral, vamos completar o primeiro minuto de jogo. Tentativa lá do Felipe Alvim, chega no carrinho, o Anderson Lima jogando a bola para fora. A partir de amanhã e durante todo o final de semana, o Sport TV vai estar transmitindo ao vivo os jogos do Brasil na Copa Davis. Olha o cruzamento nas mãos do goleiro do Grêmio, Danley. Esta sexta-feira, a partir de 10 da manhã, você confere Fernando Meligeni contra Frank Dansevich, Brasil e Canadá. E na sequência tem Gustavo Kirten e Daniel Nestor. Aí o Tinga roubando bola e jogando atrás para Anderson Lima. Botou Luiz Mário para correr, vem a marcação forte do Felipe Alvim, jogando pela linha lateral, outra vez arremesso para a equipe do Grêmio. Aí o Anderson Lima, em busca jogo Luiz Mário. Está voltando de uma parada aí de quase 30 dias no time gaúcho. Valdo, marcado pelo Anderson Lima, já sofreu a carga, falta sobre ele. Gramado realmente bastante pesado aqui no Olímpico. E a torcida do Grêmio e do Juventude já se manifestando, né? Uma provocando a outra, mas dentro, é claro, da normalidade, da rivalidade ali do futebol. Olha o Juventude. Tentativa lá do Jonathan. Chegou para dominar Gilberto. Acaba com a festa lá do Juventude. Bota a bola na frente para o Adriano Chuva. Antes dele o Índio. Zagueirão que marcou o gol da vitória do Juventude sobre o Atlético Mineiro no último final de semana. E aí o Tite, à beira do campo. Marcação forte ali do Índio. Saindo para buscar o Adriano Chuva. E agora o técnico do Juventude, o ex-zagueiro da seleção, Ricardo Gomes. Vamos aí chegando a 3 minutos deste primeiro tempo. 0 para o Grêmio, 0 também Juventude. Clássico gaúcho aqui no Olímpico. Bastante truncado nesse começo. Arremesso ali para Gilberto. Entra com o peito o Rodrigo Fábio. A bola voltou para ele. Vai passando pela marcação do Mineiro. Recuando a bola até Gavião. A inversão da jogada na outra ponta é para Tinga. Tem condição legal, ainda ele fez o domínio. Luiz Mário correu para o meio da área. O levantamento era para ele, apareceu para afastar a defesa. Volta Tinga. Joga curto ali com o Anderson Lima. Outra vez ele. Atrás apareceu Gavião. O lançamento era para Gilberto, mas foi defeituoso. Meteu a cabeça na bola, Mineiro. Vai se mandar em velocidade, puxando o contragolpe do time de Caxias. Surgiu o Gilberto, né, na antecipação, recuando bola para Danley. O Juventude afasta.
uma pressão na torcida do Grêmio. Era o Helder quem aparecia no lance. Vamos completar em seguida 4 minutos deste primeiro tempo. Mais uma vez que você está aí acompanhando o canal GNT em Portugal. Está acompanhando esta partida importante entre Grêmio e Juventude, valendo pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Roger. Gilberto vai disparando pela ponta. Passe errado do Roger, direto pela linha lateral. O Grêmio se complicando nesse começo. Aí o Gilberto. É que o Grêmio está bem marcado pelo Juventude, não poderia se esperar diferente. E ao contrário de outros jogos, o Juventude não põe velocidade no lance. Ele quer cadenciar o jogo, parar a partida, o mínimo de bola rolando, não necessariamente com faltas, mas com um ritmo lento. O Grêmio, no entanto, quer colocar um ritmo de velocidade. Até agora não conseguiu. Que tem mais um arremesso aqui pelo lado esquerdo. O Gilberto está chegando lá, está pedindo pressa. Adriano Chuva saiu da área, veio buscar jogo, recebeu o toque por trás ali do Helder. Alta apontada pelo Carlos Simon para o Grêmio pelo lado esquerdo aí de ataque, você está revendo. Quase 5 minutos deste primeiro tempo e o Anderson Lima já vai ajeitando. Toda a preocupação lá do Índio, Luiz Mário já se posiciona. E tá aí o Diego, o goleiro menos vazado desse Campeonato Brasileiro. Anderson Lima dali, para ele é praticamente um pênalti, né? Cobra muito bem naquela distância. Autorizado o Anderson, jogou para o meio da área, desvio a defesa do Juventude, escanteio para o Grêmio. Vai começando a pressionar nesses primeiros 5 minutos e meio de jogo. Olha só a cobrança por trás do gol. O toque da defesa do Juventude cedendo escanteio para o time da capital aqui do Rio Grande do Sul. O Grêmio tem esse escanteio com o Anderson Lima lá pela direita. Adriano Chuva, também o garoto Adriano dentro da área. Levantamento do Anderson, a bola fez a curva por fora. Tiro de meta então para o Juventude. Dando sequência nos jogos da Copa Davis, que o Sport TV mostra para você, assinante, ao vivo a partir de amanhã, 10 da manhã. No sábado, às 11 horas, tem o jogo de duplas. Simão Larossi e Daniel Nestor enfrentando Gustavo Kirten e André Sá. No domingo, a partir de 10 da manhã, Fernando Meligeni contra Daniel Nestor. E na sequência, Gustavo Kirten contra Frank Dancevich. Brasil definindo o seu futuro aí, se permanece na divisão de elite da Copa Davis ou se vai para a segunda divisão. Tá jogando o Grêmio com o Gavião. Tentativa do lançamento para Luiz Mário, colocou a cabeça na bola Felipe Alvim. Volta o Grêmio, de novo o Gavião. Fabre. Parece Tinga para jogar com ele, Gavião também já se desloca. A abertura foi para Anderson Lima, o passe apertado, o Grêmio tem a posse de bola. Essa do Anderson. Aí o Tinga. Tenta Luiz Mário lá na frente, acabou escorregando no gramado molhado. Volta o Grêmio, rasga de trás, Adriano jogou errado, Fernando tentava dar sequência no lançamento para Michel. E o time tricolor já retoma a posse de bola e sai aqui com o Gilberto. Sempre avançando pelo meio como ele gosta, jogou para Adriano Chuva. Foi a dribles, empurrado pela marcação do Juventude. Luiz Mário domina e muito marcado. Ainda Luiz Mário. Foi para cima da defesa, ele tentou o passe no Adriano, jogou a bola para fora. Premier Esportes, no Campeonato Brasileiro. Banco Real, o banco da sua vida. Maurício, vamos aí para quase 8 desse primeiro tempo, 0 a 0. O Juventude não faz marcação individual sobre nenhum jogador do Grêmio e a recíproca é verdadeira. Mas os dois times se marcam tanto por zona, por setor, que não se consegue jogar de um lado e de outro. Como o Juventude está confortavelmente à frente na tabela, um jogo de tanta marcação em que a bola não chegue na área de ninguém é bom para o Juventude, mas não para o Grêmio, que precisa urgentemente de vitória. Precisa abrir mais a jogada, por exemplo, com o Gilberto, que ainda não conseguiu ter nenhuma bola no campo de frente. Lançamento lá buscando o Leonardo Manzi, Pedrinho se antecipou, jogou a bola outra vez pela lateral. Arremesso para o time de Caxias do Sul, o líder do Campeonato Brasileiro. Corinthians e Vitória 0 a 0. O Atlético Mineiro vai derrotando o Paraná por 1 a 0. São os outros dois jogos desta noite. E você não está perdendo nenhum detalhe aqui na transmissão do Premier Esportes. Olha o Juventude, Fernando vem de trás, ele arriscou para o gol, a bola bateu na defesa do Grêmio, no Gavião.
o Juventude consegue o escanteio. E vai ser a primeira vez que poderá colocar a bola alta para o Leonardo, que é bem mais alto do que todos os 3 zagueiros de área do Grêmio. Confirmando o gol do Atlético diante do Paraná, Souza. 1 Atlético, 0 Paraná, Corinthians e vitória 0-0. Lá colocado para fazer a cobrança o experiente Valdo, ele jogou no primeiro pau, coloca a cabeça na bola o Anderson Lima. Tenta afastar o Grêmio. Volta então o Juventude. Helder. Na ponta com o Michel. Tentou o passe pelo meio. Aparecia Luiz Mário. E aí o Grêmio vai se mandar em velocidade com o Rodrigo Fabre. Já chegou sofrendo a falta do Paulão. E o Simel deu a vantagem, né, para o time gaúcho. Tricolor gaúcho aqui da capital. Porque as duas equipes, na verdade, são do Rio Grande do Sul. Luiz Mário. Tem à frente o experiente Fernando Volante. Conseguiu abrir para Anderson Lima. Gilberto pediu na esquerda, ele conseguiu a tabela lá com o Anderson. Foi para o fundo, cruzamento. Diego foi no alto jogar para fora. E dificuldade teve o goleiro do Juventude agora nessa bola perigosa do lateral direito do Grêmio. Olha só como o Anderson buscou cruzar, mas a bola tomou uma curva. E o Diego teve que se espichar todo lá para evitar o primeiro gol do Grêmio aqui no Olímpico. Grande defesa do goleiro do Juventude. O torcedor cresce na arquibancada de novo. O Grêmio tem mais um escanteio. Anderson Lima jogou para o meio da área. O toque. A bola vai passando ali e vai se perder na linha lateral para a equipe de Caxias do Sul com o Adriano Chuva, que tentava. Vamos para quase 10 minutos e meio de jogo. Você assinante Premier Esportes em todo o Brasil, você assinante do canal GNT em Portugal, curtindo as emoções do Campeonato Brasileiro. Juventude líder, 25 pontos, o Grêmio 10 pontos, 22º no Brasileiro. Adriano Chuva conseguiu cruzar, a bola ia chegando no Tinga, olha o rebote. E o chute do Anderson Lima totalmente desviado. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. DDD Mais Ligados Interligue. Desconto para os telefones que você mais liga. A rodada que começou ontem com 8 jogos. Muitos gols, como já está virando característica, né, desse Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, mais 3 partidas, completando a 12ª rodada. Estamos praticamente aí na metade do Campeonato Brasileiro. Agora, já vale o registro, hein? Que sempre a gente costuma observar no início das partidas, os jogadores conversando muito, gritando uns com os outros, os técnicos também passando orientações. E nesse jogo que a gente percebe é um silêncio aqui embaixo. O que seria isso, hein? Tem alguma explicação, hein, Maurício? A explicação é que esse é jogo de risco para o Grêmio, portanto, toda a concentração é mínima, é pouca para o Grêmio conseguir vencer. E para o Juventude não há muito o que conversar, porque o time funciona azeitadinho. Tudo está acertado, os jogadores sabem o que tem que fazer, então também não há muito o que dizer. É preciso executar o que o Ricardo Gomes pediu. Daí o silêncio registrado aí pelo Luciano. Tinga, domina cercado por 2, tentou a tabela lá com o Anderson Lima, vem o Juventude. Anderson aparece para se antecipar. Aperta o Grêmio, Gavião. Puxou para a intermediária, pode arriscar para o gol. O chute saiu mascado. E aí o Diego ficou com a bola. Mas o certo é que o Juventude não chegou ainda, né, Maurício? Não, o Juventude sente já demais a ausência do Marcelo. Mas sente no sentido ofensivo do seu time. Porque o equilíbrio defensivo está mantido, os jogadores sabem o que tem que fazer, marcam de uma maneira comovente de tanta entrega. Mas do meio para frente, a ausência do Marcelo é uma perda de qualidade, porque o Juventude se obrigou a colocar hoje, por exemplo, 3 jogadores de marcação, só o Valdo para armar. E aí sai mais lentamente do meio para o ataque, perde tempo e não consegue seu objetivo. Até agora, né? Arremesso ali para o time de Caxias do Sul, dominando justamente ele, Valdo. Michel recebe na ponta, faz um recuo de bola. Aí o Valdo. Cruzamento feito para o meio da área, meteu a cabeça na bola, Roger. Vai tentar o Juventude. Passe no meio para Leonardo Manzi, rasga de trás Roger para afastar. Luiz Mário, toca de cabeça. Adriano Chuva estava mais ao lado. E aí o Índio vem de trás, faz um lançamento na frente para ninguém. Tranquilo, segura o goleiro Darley. Você destacou no início da transmissão, Jader, que estamos na Semana Farroupilha, né? Comemorações aqui no estado do Rio Grande do Sul. E nesse momento,
Uma festa ali do torcedor do Grêmio, uma homenagem lindíssima ao estado, hein? É a Revolução Farroupilha, manhã feriado em todo o Rio Grande do Sul. Tem arremesso ali o Grêmio. Gavião recebe bola, Fabre. Os jogadores, olha só como aperta a marcação. Maurício já destacava, né, a doação dos jogadores do Juventude com relação a esse fundamento do futebol. Chuva. Fez abertura ali para Carlos Gavião. Tenta o cruzamento, ele na verdade passou pela marcação ali do número 8 do time de Caxias, o Jonathan, e o Grêmio perdeu a posse de bola. Valdo. Lançamento na frente para Leonardo Manzi. A abertura era na esquerda para Michel, mas o passe saiu fraco, o Adriano ficou com ela. Essa é a jogada que normalmente quem faria esse encaminhamento era o Marcelo. Foi o Leonardo Manzi. O Manzi tem a condição e a característica de qualidade de conclusão, mas nunca de armação. Errou o passe. O Juventude desarmando bola com o Michel. Ele já vai disparando pelo lado esquerdo. Valdo. Tentava o lançamento, aparece Roger para tocar de cabeça. Adriano Chuva, no alto ele conseguiu colocar Luiz Mário na frente, característica dele. Aí ficou preso na marcação, sentindo no gramado, pedindo a falta. Vai voltar o Juventude, Fernando. Toda a jogada ali pelo meio passa pelo Fernando, né? O homem da contenção, mas que também distribui os lances. Ele faz o papel do segundo volante, o jogador que tem a saída. Quando há dois articuladores, mais ele chegando, a qualidade de ataque do Juventude fica muito forte. Hoje o Fernando tem que jogar um pouquinho mais à frente ainda, e aí complica para ele. Vamos aí para quase 15 minutos e meio deste primeiro tempo. Clássico gaúcho para você, assinante Premier Esportes. 0-0, Grêmio e Juventude. Fernando. Olha só como o Rodrigo Fabre foi para cima dele e acabou levando vantagem. Aí o Tanque, né, como é conhecido, o volante, camisa número 5 do time de Caxias. Michel jogou, era para o Fernando, né? A intenção foi boa, mas o Fernando não foi na bola. Faltou pernas ali para o volante do Juventude, porque o passe foi muito longo. Ele sai cadenciado ali de trás com o Gavião. Abertura aqui na esquerda, Roger. Mais à frente está Gilberto. Prefere prender o lance, tocar no Pedrinho. Leonardo Manzi já chega para cima dele. Abertura do Pedrinho para Adriano. Aí o Grêmio se complica de novo. A dificuldade do Grêmio é bem clara, Jader. Não há o articulador, e isso acontece desde o início do campeonato. Hoje o Rodrigo Fabre é terceiro atacante com Adriano Chuva e Luiz Mário, mas quem leva a bola até eles? O Tinga? O Tinga está muito longe do ataque, ele ajuda o Gavião na marcação. Então a bola não chega redonda ao Adriano e não chega ao próprio Luiz Mário. E o Grêmio não consegue atacar com velocidade como pretendia. Por isso toda a preocupação do técnico Tite ali com as mãos no rosto, vivendo uma situação realmente delicada na competição. O Grêmio que é 22º colocado. E o Juventude agora com essa falta. Lá pelo lado esquerdo, olha só o Michel recebendo o toque do Adriano. Praticamente na risca, né, da linha lateral. E a tentativa de colocar a bola na área para o Leonardo Manzi, o Helder, também os homens de defesa que são homens altos, né, do Juventude. O Valdo posicionado lá para fazer o levantamento. Preocupação do Darley, vem a bola por cima, Darley não achou nada. Ainda o Juventude com o Índio, completa para o meio, afasta Gavião. Tenta tocar Luiz Mário, rebate a defesa do Juventude lá para o meio. Darley ameaçou sair do gol, não quis saber. O Anderson Lima já afastou a bola, mas o Juventude vai voltar. Valdo, por entre dois jogadores, Tinga não foi, olha o Juventude, o chute saindo e a bola passando pela linha de fundo. Escanteio de novo na batida do Helder. Aí o camisa 10 da equipe de Caxias, olha só. A segunda vez em que o Juventude foi mais forte ao ataque. Vai tentando colocar pressão no Grêmio nesse primeiro tempo. De novo na área os homens do Juventude. Autorizado, partiu para a bola, Valdo, Darley de soco afasta. E joga a bola pela linha lateral no sufoco do Juventude contra o Grêmio. Aí o Darley. E agora o Carlos Simon vai chamar a atenção lá do Jonathan. Juventude se demorando ali para fazer a cobrança. Buscava o passe no meio, apareceu o Gilberto. Mas é um jogo de baixa qualidade, hein, Maurício? O Grêmio de novo não consegue dar dois passes na bola e a bola sai.
olha para o jogador de frente, o jogador que está com a bola, e encontra colado ao azul o verde e branco. Aí fica com medo de dar o passe forçado, perde a chance do passe certo. Olha o Juventude, vai se soltando no jogo, vai chegando à frente. Jonathan, por trás aparece Roger, acaba roubando e pode puxar o contragolpe. Lançamento é para Luiz Mário. Antes dele subiu para tocar bem de cabeça ali o Felipe Alvim. Era o último homem, se o Luiz Mário passa, poderia complicar a vida do Juventude. Ainda o Felipe Alvim. Lançamento para Leonardo Manzi, nem subiu. Tinga. Marcação forte dele sobre o jogador do Juventude. Era o Jonathan quem estava por ali. E agora sim a falta confirmada pelo Carlos Simon. Uma das qualidades que o Juventude preserva, mesmo com a ausência do Marcelo, é da aproximação dos jogadores, da compactação do time. Então, se há 3 volantes em campo, por exemplo, pelo lado do Juventude, eles jogam próximos. E aí o erro de passe, olha aí, o erro de passe acontece menos, porque é muito mais fácil você errar um passe de 20 metros do que de 10 metros ou de 5 metros. Os volantes próximos, o jogador que vem para receber o Valdo depois para tentar ligar na frente, o Juventude erra menos passes do que o Grêmio. O Grêmio, como precisa atacar e está muito bem marcado, fica afoito e erra passe. Não pode perder a partir de amanhã, 10 da manhã, no Sport TV, a Copa Davis 2002, direto do Rio de Janeiro, Brasil e Canadá. Em seguida a gente vai estar passando para você a relação dos jogos, para você não perder um detalhe. O Gavião, cercado à frente ali pelo Jonathan, conseguiu tocar no Gilberto. Não havia ninguém do Grêmio, passe errado. Michel, pelo meio o Helder, ele arriscou para o gol, Darley. Toca em escanteio, uma bola difícil. E o Juventude chega e chega forte agora de novo, olha só na repetição. O chute do Helder e a defesa esquisita do Darley colocando para fora. Jonathan está se posicionando para fazer a cobrança do escanteio. Movimentação intensa na área. A bola aparece lá na entrada. O Índio subiu, afastou a defesa do Grêmio. Volta o Juventude. Domina Jonathan. Vai tentar no fundo o cruzamento rasteiro. E aí dominou o garoto Adriano com personalidade. E despacha lá para o campo de ataque. Para Paulão de cabeça. A bola chegou no Felipe Alvim. E o Fernando acabou atrapalhando, né, a trajetória da bola, que poderia ser para o Leonardo Manzi. E o Grêmio fazendo lançamentos ali aleatórios. A bola não parando no ataque. É o Juventude de novo que domina. Bota a bola no chão para tentar rodar, mas aí errou o passe. Mário está perdendo a bola de novo. Ele foi para a dividida com o Fernando. Falta sobre ele. Essa falta aconteceu, mas o Luiz Mário está sem ritmo de jogo e está tentando a todo momento cavar a falta. Em todas ele se lesiona como se tivesse sofrido uma fratura exposta. Ou o Luiz Mário para com isso, ou o Carlos Simon vai encostar nele e vai dizer: quem sabe você joga, Luiz Mário. Ele aqui de novo, ó. Ia lá pela ponta, foi desarmado mais uma vez. O Juventude vai ligar o contragolpe. Bola dominada pelo Michel. À frente dele, Adriano. Gingou de um lado para o outro, o Leonardo Manzi foi pelo meio da área, acabou caindo no gramado. Também reclamou de uma falta e o Simon não foi na dele, né? Mandou seguir. Outra vez Luiz Mário. Indo lá pela direita, Anderson Lima. Devolução para Luiz Mário, o Grêmio buscou uma triangulação ali, mas que não deu em nada. E agora a falta do Fernando sobre o Adriano Chuva. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Kaiser, a cerveja que sempre vai bem com futebol. Vamos aí para quase 22 minutos e meio deste primeiro tempo de jogo. 0-0 placar aqui no Olímpico. Clássico Gaúcho, Grêmio e Juventude. Roger domina e faz o passe no meio para Rodrigo Fabre. Luiz Mário tentou se antecipar. Falta nele, falta da intermediária. E com o campo molhado você já viu, né? Anderson Lima se apresenta ali para tentar furar a defesa do Diego. O Grêmio podia, para ser mais ousado, para poder, ele tem que ganhar o jogo, não há outro resultado. Podia soltar mais os seus alas, por exemplo. Quem tem Anderson Lima e Gilberto como alas tem qualidade de apoio. O Anderson Lima fez até agora a única chance de gol do Grêmio, que foi um cruzamento que virou chute. Mas o Gilberto não conseguiu atacar com bola dominada para triangular nenhuma vez. Por quê? Porque está preso atrás. David marcou o primeiro do Corinthians em São Paulo contra o Vitória. Corinthians 1-0. Aqui o Grêmio tem a grande chance até o momento desse primeiro tempo.
Na bola parada do Anderson Lima. Rodrigo Fabre também um pouco mais atrás. Vamos ver com quem vai ficar essa bola, certamente com o Anderson Lima. Vai ser autorizado. Rodrigo Fabre também ameaça partir para o chute. Foi para a bola, Anderson chutou, a bola desviou na barreira. E os jogadores do Grêmio ficaram reclamando do Simon da proximidade, né? Justamente da barreira até o posicionamento da bola. Amanhã, a partir de 10 da manhã, Copa Davis Brasil e Canadá no Sport TV ao vivo. Fernando Meligeni e Frank Dancevich. Na sequência, Gustavo Kirten enfrentando Daniel Nestor. No sábado às 11 da manhã, o Sport TV mostra o jogo de duplas. O Simão Larossi e o Daniel Nestor enfrentando o Gustavo Kirten e André Sá. E no domingo, terceira e última rodada a partir de 10 da manhã, Fernando Meligeni e Daniel Nestor e Gustavo Kirten contra Frank Dancevich. Os jogos que definem o futuro do Brasil na Copa Davis, o Sport TV mostrando para você, assinante, com exclusividade em todo o Brasil, a partir desta sexta-feira às 10 da manhã. Uma falta para o time do Grêmio. Rodrigo Fabre jogou na área, vem Adriano, mete o pé na bola, Diego fica com ela. Do jeito que está o jogo, Jander, nada pode ser melhor para o Juventude. Só se fizer um gol, e aí com vitória assegurada, Nossa Senhora. Mas desta maneira, o jogo serve à Juventude inteiramente. Ataca só na boa, olha o Gilberto partindo aí. Gilberto fazendo a jogada com o Adriano Chuva, ele acabou sendo prejudicado, né, pelo campo, escorregadio, bola molhada. Vai voltar o Grêmio. Tinga. Adriano Chuva escorou para Tinga de novo, ele adiantou demais, tentou buscar antes do Fernando. Conseguiu tocar para o Adriano, aqui na ponta. Gingou para cima da marcação, foi bem o Adriano com espaço, cruzamento, era para o meio onde aparecia o Luiz Mário. Bela jogada agora do Adriano Chuva. Em lateral aí o tricolor gaúcho. Olha só de novo o lance, a plasticidade, né, do lance do Adriano. Gilberto conseguiu ir para o fundo e cava o escanteio. Maurício. Primeira jogada do Gilberto indo ao apoio com bola dominada. Mas então ao Juventude, com essa marcação e contando com a foiteza do Grêmio, a menos que o Grêmio aproveite esse escanteio para um gol, por exemplo, o jogo tá como o Juventude quer. Rodrigo Fabre. Adriano Chuva, Luiz Mário, todo mundo na área, o Rodrigo bateu na perna esquerda, vem o toque do Adriano, também tentou completar o Pedrinho. Gavião, acabou chutando nas costas do Pedrinho. Volta o Adriano fazendo o lançamento para Rodrigo Fabre. Dominou bem pela esquerda, colocou por entre as pernas, olha o Grêmio! E o cruzamento que não bateu em ninguém aproveitou, o Juventude vai se mandar então. O jogo fica franco nesse momento com o Valdo disparando pela esquerda. Passa por ele ali o Paulão, lançamento na ponta do Michel, já subia a bandeira. Impedimento aí confirmado pelo José Carlos Oliveira. Agora veja como faz diferença a jogada enquanto você está vendo o replay. Me parece que há um jogador do Grêmio na mesma linha dando a condição para o jogador do Juventude, erro do Bandeira. Mas a jogada individual, né? Primeiro a arrancada do Gilberto que resultou em escanteio, depois o lance, olha aí. Lançamento para Luiz Mário em profundidade, outra vez a bola para o meio da área. Paulão apareceu outra vez para ceder escanteio. Depois o lance do Rodrigo Fabre, 1 contra 1 na habilidade e esquentando o torcedor que estava quieto na arquibancada. Ousadia. 27 minutos, o Grêmio tentando pelas pontas, né, buscar o seu primeiro gol aqui no Olímpico. Vai de novo para mais uma cobrança de escanteio. Os homens de verde e branco ali do Juventude, Anderson Lima vai se posicionando, partiu para o levantamento, aberto, toque de cabeça do Gavião pela linha de fundo. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Fiat Estilo. Ou você tem, ou você não tem. O lançamento do Diego lá buscando o Leonardo Manzi, dividiu com ele a defesa do Grêmio, a bola sobra lá atrás então para Danley. Vindo aí o goleiro do Grêmio, não tinha opção da frente, saiu jogando com o Pedrinho. Perto do Juventude, Adriano faz a abertura de bola. Bom toque aqui na esquerda para Roger. Tenta se mandar Gilberto, Roger segura, prende o lance. Gavião. Agora sim, colocou para Gilberto. Devolução para Gavião. Passe em profundidade pelo lateral esquerdo gremista. Apertou contra ele o Índio. E conseguiu ganhar o arremesso para o time do Juventude do Ricardo Gomes. E o Tite não muda, né, o posicionamento. O mesmo gesto, a mesma expressão desde o início do jogo. E o Ricardo Gomes ali andando de um lado para o outro.
E agora fazendo o gesto para o seu time sair, adiantar a marcação e encurtar o campo. Pedrinho esperou o Luiz Mário disparar na ponta, o passe foi errado. Tentava o Valdo evitar a saída pela linha lateral, o Grêmio consegue o arremesso. Anderson Lima. Jogou na frente para Luiz Mário, volta para Anderson. Gavião pediu, recebeu. Aparece o Rodrigo Fabre ao lado. Na frente Luiz Mário, protege. Abertura de bola para Tinga. Tem apenas a opção do Luiz Mário ali, o Rodrigo Fabre também, Gavião. Dois jogadores que vão chegando por aquele setor e o Grêmio não consegue se aprofundar no campo do Juventude. Que sai jogando com extrema habilidade ali pelo meio. Jonathan. Abre errado lá no Michel. Com personalidade dominou também ali o Adriano, garoto zagueiro do Grêmio. Foi para a dividida contra o Michel e ganhou o arremesso lateral. Ficou sentindo lá o Michel, hein? Tite gritando, gesticulando, o Grêmio vem chegando na frente. Luiz Mário tentou a devolução para o Tinga. E aí a falta dele sobre o jogador do Juventude lá, o Paulão. Observe, Jader, o posicionamento do Valdo. O Valdo é o auxiliar de lateral esquerdo, porque a jogada do Anderson Lima é forte de apoio e ele fica sempre pertinho do Felipe Alvim. Começa o primeiro passe, há vezes em que os volantes do Juventude apoiam, vão mais à frente do que o próprio Valdo, que está lá na posição, jogando quase como lateral esquerdo. Auxilia o Felipe Alvim, que às vezes faz papel de terceiro zagueiro. Tudo isso para conter o Grêmio, porque o Juventude tem conforto na tabela. Olha o Gilberto tentando aparecer como um meia. Acabou sendo desarmado pelo Helder. Volta o Grêmio na ponta com o Adriano Chuva. Vai encarar a marcação ali do Índio outra vez. Adriano pedalou de um lado para o outro, tentou o cruzamento na perna esquerda, não conseguiu. Fica um jogo bastante bonito, né? Na briga dos dois jogadores, e o Adriano adiantou demais. Saiu com a bola pela linha de fundo. Passamos aí de 30 minutos e meio, 0-0 o placar aqui no Olímpico. Premier Esportes ao vivo para você assinante em todo o Brasil e para você assinante do canal GNT em Portugal, curtindo as emoções do Brasileirão 2002. O Ricardo Gomes, agora há pouco, chamou o Leonardo Manzi e disse o seguinte: está muito afastado do Michel. Aí o Leonardo reclamou qualquer coisa, ele disse: você tem que conversar com ele. Leonardo que substitui o Cláudio Pitbull, né? E o Michel, que hoje faz a função do Edmilson, né? Que acabou sofrendo uma pancada no joelho direito, vai ficar fora desse jogo contra o Grêmio e provavelmente não viaja para Campinas para o próximo jogo do Juventude contra o Guarani no meio da semana. A queixa do Leonardo Manzi procede, ele está isolado, o Michel aproxima-se pouco dele, o Michel geralmente vem de trás quando joga com o Marcelo e há um outro atacante como Edmilson ou Cláudio com o Leonardo, então sofre de solidão o Leonardo Manzi até agora. Valdo, volta para o Juventude aqui pelo lado direito, o Juventude que mandou para a área todo mundo. Levantamento para Leonardo, toque de cabeça, a bola vai passando, foi o Paulão que acabou desviando. E o Grêmio tem um tiro de meta então para Derlei fazer a cobrança. Deixa eu corrigir, né, Jader? Juventude vai a Campinas no final de semana. Enfrenta o Guarani do domingo. Próximo jogo do Juventude e o Grêmio, Luciano. O Grêmio joga aqui no Olímpico também no domingo contra o Vitória, que hoje está enfrentando o Corinthians. Vai perdendo o jogo lá em São Paulo por 1-0 por enquanto o time baiano. Próximo compromisso do Grêmio. Juventude vai a Campinas pegar o Guarani. Surpreendente Guarani do Jair Pisciani. Adriano Chuva. Dois jogadores do Juventude na marcação. Lançamento lá para Michel. Toca de cabeça Pedrinho. Roger. Outra vez escorando ali para o Pedrinho. A bola vai chegar na frente para Rodrigo Fabre. Olha só como está recuado. Tabelando com o Adriano Chuva. Vai buscar o time do Grêmio, passa lá pela direita com o Tinga. Ainda o Grêmio chegando de novo com o Tinga. Luiz Mário já foi para a ponta direita. O passe é para ele, não tem impedimento. Pode pintar o primeiro. E ele perdeu. Jogou para fora Luiz Mário na melhor oportunidade do Grêmio. 33 minutos do primeiro tempo. Bateu cruzado, olha só, você vai acompanhar. A zaga do Juventude dava condições, ele domina livre. E perde a chance. Completa desatenção do Índio, que foi o jogador que ficou, ao invés de sair para deixar o Luiz Mário impedido, deu condição ao Luiz Mário, que pôde olhar o Diego e chutar mal. Deve-se dar o crédito pelo fato de
estar há 30 dias sem jogar futebol, está fora do ritmo, tudo isso é verdade. Mas o interessante para os gremistas é que houve, pela movimentação do setor de meio e ataque, o envolvimento da defesa do Juventude pela primeira vez no jogo. Saiu, perdão, já desceu o primeiro cartão amarelo da partida. Foi para o Juventude, o número 10, Helder, nessa jogada agora há pouco. Quase 34 desse primeiro tempo. O Jonathan sai jogando, se complicou com a bola, arremesso para o Grêmio. Gavião. Anderson já pede bola lá pela direita. Preferiu o toque na frente para Rodrigo Fabre. Tinga. Aldo apertou sobre ele. O Tinga foi brigar pela posse de bola, mas sai jogando o Juventude. Fernando. Abertura do Michel pela direita, Leonardo pela esquerda. Vem aí o time de Caxias. Aí o líder do campeonato. Michel. O passe na frente para Jonathan. O cruzamento saiu. A bola desviou no Gavião e sobrou então para Danley. Amanhã, a partir das 8h30 da noite, Campeonato Brasileiro da Série B. O Sport TV mostra ao vivo Jundiaí e Caxias. Somente para a cidade de Ribeirão Preto. Em todo o Brasil, menos Ribeirão Preto, você vai acompanhar Botafogo e Santa Cruz. E no Premier Esportes, jogão, hein? Jogo dos líderes, Sport Recife e Avaí, direto da Ilha do Retiro. Jogos do Campeonato Brasileiro das séries A e B, que você, claro, só acompanha no Sport TV e também nos canais Premier Esportes. Gavião. Luiz Mário tentou a inversão da jogada lá pela direita, mas furou em bola, né? Foi frouxo ali pro lance. Falta agora do Gavião. O time do Juventude vai pedir cartão para ele. Falta em cima do Fernando. O Juventude sofre com essa ausência, que a gente já referiu mais de uma vez, do Marcelo, e teve uma vez o seu sistema defensivo vazado, foi agorinha, pela movimentação de ataque do Grêmio, mas segue no seu ritmo, não imprime velocidade demais, está esperando, como se diz aqui na região sul do Brasil, especula no contra-ataque, mas tem qualidade nessa especulação, porque tem tranquilidade, acerta passes no Juventude. Olha o Valdo, caindo lá pelo lado esquerdo. Conseguiu cruzar, Pedrinho afasta de cabeça. Tenta completar, Gilberto já viu o toque ali do Mineiro. Bastante apagado, né, o lateral do Juventude nesse primeiro tempo. Sexta-feira, 9 da manhã, no Sport TV você confere também o Troféu Brasil de Natação, nos canais locais, ao vivo, direto de Brasília. O Mineiro que chegou a ter sua posição ameaçada, sua titularidade ameaçada pelo Itaqui. Isso porque ele cumpriu suspensão lá no Maracanã contra o Botafogo e o Itaqui foi muito bem. Só que o Ricardo Gomes resolveu dar nova oportunidade para o jogador e o Mineiro acabou indo muito bem também na vitória sobre o Atlético Mineiro, o que lhe garantiu a titularidade. Grêmio que vem chegando com o Roger, pode até mandar para o gol, o chute saiu cruzado, Paulão mete o pé na bola. Chuva, tentou pelo alto ali com o jogador do Juventude, que era o Mineiro, justamente ele. Afastou o Índio. Leonardo Manzi não conseguiu dominar e ainda tocou com a mão na bola, segundo o Carlos Simon. Não é só de abandono que está sofrendo o Leonardo Manzi. Ele está fazendo hoje, como fez domingo contra o Atlético Mineiro, uma partida ruim tecnicamente. Se esforça, se empenha, mas tecnicamente joga mal. Roger, vai caindo pela esquerda, curtindo ali uma de lateral, né, na sua origem. Aí a zaga do Juventude coloca para escanteio. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Chuteira Pênalti Brasil Cup. Perfeita em todas as posições. Autorizado o Rodrigo Fabre, vai partir para o levantamento. Escanteio para o Grêmio, mais um no jogo. Foi o Rodrigo, jogou no primeiro pau, coloca a cabeça na bola o Felipe Alvim, cedendo o arremesso de novo para o time do técnico Tite. Gilberto pediu para ele segurar, né? Porque certamente vai tentar uma jogada mais trabalhada. Pedrinho. Indo pelo lado esquerdo, o zagueiro hoje, né? Líbero do Grêmio. Mais um escanteio. E o Ricardo Gomes coça a cabeça, né? Não gosta do que vê. O Grêmio com a bola parada vai tentando chegar quase 38. Finalzinho desta primeira etapa aqui no Olímpico. Outra vez, Rodrigo Fabre. Mudou a tática, jogou no segundo pau, 2 do Juventude para tocar na bola. Adriano, vem no rebote. Gol! Adriano para o Grêmio.
38 minutos do primeiro tempo. Eu dizia, na bola parada o Grêmio vai tentando buscar o seu primeiro gol. E que gol, né? Do garoto Adriano, com estilo, com personalidade. Dominou no peito e na perna esquerda venceu o goleiro menos vazado do campeonato. O Grêmio faz 1-0, um bonito gol do zagueiro Adriano. 1 Grêmio, 0 Juventude no Olímpico. Um gol que premia a insistência. O Grêmio podia não ter o acerto do passe, o Grêmio podia ter a precipitação, mas estava insistindo, estava correndo atrás. Já tinha conseguido soltar o Gilberto para que ele fosse mais apoiador. O Anderson Lima surgia mais à frente no apoio do Tinga. O Grêmio todo havia avançado sobre o Juventude em busca do gol que tanto precisava. Veio num rebote do escanteio, o gol maravilhoso do garoto Adriano, que está entrando na zaga no lugar do Anderson Polga. O Juventude agora vai ter que sair daquela postura confortável que tinha e jogar também um pouco mais para o seu centroavante, para o Michel. A falta lá do Valdo pelo lado esquerdo sobre o Anderson Lima, lado esquerdo de defesa do Juventude. 12º gol do Grêmio no Campeonato Brasileiro, o primeiro gol do Adriano, que já começa a gozar de prestígio com o torcedor do Grêmio. Um gol cheio de estilo, né? Desse baiano de 20 anos que é jogador formado nas categorias de base. E hoje substitui o Anderson Polga. Aí de novo com a camisa número 3, lá dentro da área do Juventude. Autorizado para a cobrança da falta, Rodrigo Fabre, fechada nas mãos do Diego. E vale o registro, né, Jader? Porque durante a semana, alguns torcedores chegaram a protestar aqui no Estádio Olímpico, pedindo a entrada do Adriano no time. A gente trazia informação já no pré-jogo que o Adriano tinha estreado contra o Corinthians e se destacado naquela vitória de 4-0 aqui no Estádio Olímpico. Agora, Maurício, deu para perceber, principalmente na comemoração no banco do Grêmio, que o gol era aquele grito, né, para aliviar o sufoco que todo mundo estava sofrendo ali com essa situação do time no campeonato. Mais do que alegria, a palavra é essa mesmo, alívio, porque esse gol tira o Grêmio da proximidade da zona do rebaixamento. O jogo em casa tem que ser ganho, tudo aquilo que se diz para que se classifique ou se faça boa campanha nesse campeonato brasileiro. E o jogo estava dificílimo pela postura do Juventude, a postura de quem tem muito pouco a perder. Agora resta saber se, tomando este gol, o Juventude vai adiantar o seu time, tentar ser mais agressivo, ou se vai manter exatamente o quadro que mostrou até agora na partida. O Grêmio fez o gol, adiantou a sua equipe e pode agora tocar bola, o que não fez até o momento. Tinha precipitação, tinha afobação, agora não, agora tem 1-0 a favor, pode usar a qualidade do Gilberto, a qualidade do Tinga, o Adriano Chuva, que está caindo pela esquerda e não deixa com isso o Mineiro, que é bom apoiador do Juventude, avançar. Essa saída do Adriano Chuva pelo lado esquerdo de ataque do Grêmio impede o avanço do Mineiro. Então o Grêmio tem, neste momento, o controle do jogo. Aliás, Maurício, você ilustrou muito bem, porque na comemoração do gol, a gente está acostumado a ver um Tite explodindo ali, né, abraçando os jogadores. E ele chegou a fazer isso, abraçou ali o Lauro no banco, abraçou diversos jogadores, mas no momento da finalização do Adriano, e que ele viu a bola entrando, ele deu as costas para o campo e respirou, deu um profundo respiro ali, aliviado. Gente que vive a pior fase, né, desde que assumiu o comando do Grêmio. Pedrinho cobrando falta, jogando lá na frente para Luiz Mário. Domina cercado pelo Paulão, vem com categoria, né, na habilidade o zagueiro do Juventude para roubar a bola. Faz o lançamento para Leonardo Manzi. Tentou também o Michel na frente, antes dos dois o Pedrinho. Caindo o Valdo pelo setor esquerdo. Vai partindo de trás com a bola dominada. Daí foi puxado pelo Tinga. Consegue cavar uma falta importante o Juventude, para quem sabe buscar o gol de empate nesse finalzinho do primeiro tempo. É líder do campeonato. Só para lembrar, né, que não é para se abalar o torcedor do Juventude, que com esse resultado o time ainda continua disparado na frente. 5 pontos do segundo colocado. Marcação forte do Adriano lá sobre o Felipe Alvim. Levantamento para dentro da área. Darley foi no alto para segurar firme e rapidamente puxar o contragolpe. Lançamento para Luiz Mário. Escorou de cabeça para ele mesmo. Conseguiu facilitar as coisas lá para o Valdo. E o Juventude, Fernando. Toque mais atrás para o Valdo. Viu bem a passagem do Helder ali pelo meio. Tentou sair jogando, o Gilberto se antecipa. Mas é o Juventude quem de novo cadencia o jogo pelo meio. Lançamento no Jonathan, passe muito forte, a bola sai.
Assistir essa manhã a partir de 10 da manhã tem Copa Davis no Sport TV, direto do Rio de Janeiro, Brasil e Canadá. Nesta sexta-feira, começando Fernando Meligeni contra Frank Dancevich. E na sequência, Gustavo Kirten enfrentando Daniel Nestor. Sexta, sábado e domingo, jogos ao vivo e com exclusividade no Sport TV. E o Juventude, passe no Michel, vai para cima do Adriano. Foi pro fundo, conseguiu cruzar, Gavião apareceu bem ali para fazer o corte. Jogando bola para Anderson Lima. É o Grêmio disparando em velocidade. Rodrigo Fabre conseguiu passar por dois, ele tentou o toque no Luiz Mário. Apareceu o toque providencial, né? O passe era para Luiz Mário e o Felipe Alvim meteu o pé na bola, senão certamente o Grêmio poderia entrar com tudo dentro da área do Juventude. 1 minuto. Vamos a 46 nesse finalzinho de primeiro tempo. Em seguida vai se esgotar o tempo regulamentar aqui em Porto Alegre. 1-0 Grêmio. Vem o Juventude, o passe à frente ainda na dividida do Jonathan. A bola era para Leonardo Manzi. Final do primeiro tempo lá em São Paulo, o Corinthians vai derrotando o Vitória 1-0. Você percebe que o Grêmio não tem pressa nenhuma, né? A partir desse resultado que está construindo aqui de Vitória. Vai se colocando com 13 pontos na tabela. Luiz Gilberto fazendo boa evolução pela esquerda. Adiantou demais e perdeu para o Paulão, mas só que foi com falta, segundo o Carlos Simon. E aí o cartão. Exatamente, no zagueiro Paulão. E pela primeira vez o Ricardo Gomes se irrita com a arbitragem nesse primeiro tempo. Não concordou com essa marcação, não. E o Simon fez o gesto, né, Luciano? Levantou o pé e acertou o jogador do Grêmio. Olha só o Simon indicando ali como foi a falta do Paulão, solando, né? E era mais uma vez uma jogada que tinha o empuxe do Gilberto, grande apoiador, que no início dessa partida estava contido e em algum momento recebeu do Tite a orientação: vai, Gilberto, vai jogar. E aí o Grêmio todo veio, claro, como consequência, todo veio mais para perto do campo do Juventude, adiantou marcação, enfim, aquilo tudo que faz o time que pretende fazer gol, pretende ter a iniciativa da partida. É justo no final desse primeiro tempo 1-0 do Grêmio. Anderson Lima e Rodrigo Fabre, vai ficar para o Anderson, ele foi para o chute, isolou, jogou direto para fora. Final do primeiro tempo também lá em Belo Horizonte, Atlético e Paraná, por enquanto 1-0 Atlético. Aqui o Grêmio também vai derrotando o Juventude, 1-0. São os 3 jogos que completam esta 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aí o final de primeiro tempo, a indicação do árbitro Carlos Simon. Nós vamos direto ao gramado então com o repórter Luciano Calheiros. Deixa eu conversar aqui com o Adriano. E mais uma partida aí, entrando nesse time do Grêmio. E marcando seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro. Um gol importantíssimo, Adriano. É um momento muito importante que a equipe está precisando do resultado. Agora manter essa pegada para o segundo tempo. Ver se a gente mantém o resultado, então faz mais um gol. O que estava complicado no início da partida que o Grêmio começou tão lento no jogo? Faltou mais entrosamento no ataque, mas depois dos 15 minutos a equipe entrosou. Ficou mais fácil as coisas. Deixa eu agora tentar chegar aqui nos jogadores do Juventude, estão deixando o campo por aqui. E conversar aqui com o técnico Ricardo Gomes, que em vários momentos ele ficou preocupado ali. O que acabou saindo errado, Ricardo, nesse primeiro tempo, essa desvantagem parcial? Foram uns 10 escanteios, o Grêmio levando vantagem e uma bola sobrou ali na entrada da área. Ele, o rapaz que finalizou, já tinha ganhado 2 ou 3 bolas, estava tendo que melhorar a marcação em cima dele, que ele antes do gol já tinha levado vantagem em 2 lances. Jader? Muito bem, Luciano Calheiros ouvindo então aí o pessoal do Grêmio, do Juventude. O Grêmio vai vencendo, por enquanto, o Clássico Gaúcho diante do líder do campeonato, a equipe de Caxias do Sul. 1-0, gol do garoto Adriano. E na sequência a gente vai voltar para trazer mais detalhes para você. Como o Ricardo Gomes tem muito pouco a perder, ele perdendo esse jogo, por exemplo, não vai perder a liderança, nada impede que ele tente empatar, que ele seja mais ousado. E é o que vai ser na segunda etapa, colocando o jogador do meio para frente, tirando um que é do meio para trás. Vamos então em seguida para o começo desse segundo tempo. O Carlos Simon vai autorizar, o Grêmio vence por 1-0. Apita Carlos Simon e você, assinante do Premier Esportes, também do canal GNT em Portugal, curtindo as emoções do Brasileirão 2002 nesta segunda etapa. O Grêmio já tentando buscar sua primeira movimentação pela direita com o Luiz Mário. Acertou o passe ali, né? Difícil com o Anderson Lima, que errou na sequência. Michel. Juventude vai encarar o Grêmio então nesse segundo tempo com 3 atacantes. Michel pela esquerda, Manzi lá pelo meio e o Luciano Fonseca pela direita.
Lançamento é para Michel, domina na antecipação o garoto Adriano, evitando que o jogador do Juventude pudesse tocar na bola. É tiro de meta para o Grêmio. Se bem que o que ele está fazendo, na verdade, Jader, é colocar o Michel na sua posição de origem, posição de articulador ao lado do Marcelo, como é o time ideal do Juventude. Ficam na frente mesmo o Luciano pelo lado direito e o Leonardo Manzi como centroavante, aquele homem da referência, enfim. Mas o Michel volta à posição em que costuma jogar no time do Juventude. Você viu ali o desentendimento, né, do Michel com o Adriano, dos jogadores do Grêmio batendo boca, né, lá com os do Juventude. Adriano despacha para o campo de ataque, vai para Adriano Chuva, rebate a defesa do Juventude. Felipe Alvim tentou jogar no Michel, o Anderson Lima se protege. Tá jogando para o time do Grêmio, pela direita aqui com o Fabre. Luiz Mário pediu na frente, é para ele o passe, caiu no gramado, não houve nada. Se manda Paulão. Tinga divide com ele, volta Luiz Mário. E aí a carga sobre o Fernando, falta do Simon, marcada pelo árbitro Carlos Simon do Luiz Mário. É a confirmação do Luciano Fonseca, 16 no lugar do Jonathan, número 8. Estamos completando quase 2 minutos desse segundo tempo aqui no Olímpico. 1-0 Grêmio. Luciano Fonseca vai para o fundo, ele tenta o cruzamento, Darley apenas protegeu e a bola sai. Nesta sexta-feira, a partir de 8h30 da noite, tem Campeonato Brasileiro da Série B para você. No Sport TV, ao vivo, somente para a cidade de Ribeirão Preto, Jundiaí e Caxias. E para todo o Brasil, menos Ribeirão Preto, Botafogo e Santa Cruz. E no Premier Esportes, Sport Recife e Avaí, direto da Ilha do Retiro. E o Michel e o Anderson estão se estranhando até agora, hein? O Anderson veio para cá justamente para tentar ali intimidar o jogador do Juventude, que está colocado por aquele setor no segundo tempo do jogo. Reclamando ali o Fernando, que foi atingido lá pelo jogador do Grêmio. O Grêmio que desce então e se aproveita pelo lado direito com o espaço que tem o Tinga. Luiz Mário se movimenta lá pelo meio. O Tinga tentou a jogada individual, acabou perdendo. Michel. Está marcado pela torcida do Grêmio. O Anderson Lima sai na caça dele. Pelo meio, Luciano Fonseca. Valdo. Mais à frente, Mineiro. Recuou a bola para Luciano Fonseca, um jogador rápido. Dominou, cercado por 2. E aí ficou complicado. Gavião sai com a bola. Gilberto. Tentou colocar para correr o jogador do Juventude. Ainda o Gilberto chegou atropelando, cometendo a falta. Em cima do Helder. Vai de novo o lance, ó. E o Gilberto empurrando o camisa 10 do Juventude. Veja que o Valdo mudou completamente de posição. Ele não é mais auxiliar do Felipe Alvim pela esquerda. Ele, nesse momento, por exemplo, está no campo do Grêmio pela meia direita. Roger acaba subindo no alto, levando vantagem, mas já sofria a falta lá do Luciano Fonseca. Tá parado o jogo. 4 minutos deste segundo tempo. O Grêmio 1-0, gol do Adriano, a 38 da primeira etapa. 9 da manhã desta sexta-feira começa o Troféu Brasil de Natação e você acompanha nos canais locais, ao vivo, direto de Brasília. Roger jogou para Adriano Chuva, ele subiu, dominou no peito, mas já havia sido deslocado lá pelo Índio. Mais uma vez para o jogo aqui no Olímpico. Sempre que vai cobrar a falta lá com o Gilberto, enquanto você está revendo o lance do Índio sobre o Chuva. Outra vez ele caiu no gramado, ficou pedindo mais uma irregularidade. Vantagem do Juventude. Paulão lançou no meio e lançou errado. Volta o Grêmio, Fabre. Abertura para Luiz Mário, vai disparar o chute de longe. O goleiro Diego acabou afastando para frente. E o Adriano Chuva já se posicionava, né, para tentar o arremate. Volta o Grêmio. Gavião. Anderson Lima ameaçou disparar aqui pela direita, segurou. E o Gavião teve que voltar lá para o outro lado. Roger, por elevação, o passe é no Gilberto, foi muito forte. Protegeu apenas a zaga do Juventude, tiro de meta para o Diego. O Grêmio chegando, pressionando já. Nos primeiros 5 minutos e meio aí desta segunda etapa. Querendo aumentar essa diferença que é de um gol por enquanto. Agora o Pedrinho deu uma rosca agora esquisita na bola, mas
Já havia parado o jogo lá, o Simon confirmando a falta sobre o jogador do Juventude. Olha só de novo o lance do Pedrinho. Helder colocado ali para fazer a cobrança. Mandou todo mundo para dentro da área. Darley saiu no alto, foi para a dividida com o Paulão. Falta nele. Pode ver nesse início de segundo tempo, são 6 minutos, Jader, que existe espaço para o Juventude atacar, porque o Juventude criou esse espaço, abrindo mais o seu time, e inevitavelmente, por consequência, há espaço para o Grêmio contra-atacar. E o Grêmio já fez isso com acerto. O Luiz Mário obrigou o Diego a trabalhar, o Adriano Chuva continua seguindo pelo lado esquerdo e tendo vantagem por lá, e o Rodrigo Fabre espera a bola na região do meio campo para puxar este contra-ataque do Grêmio. O jogo está mais aberto nessa segunda etapa. Grêmio que chega de novo pela esquerda com o Gilberto. Tentativa do passe, a bola sai pela linha lateral. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Banco Real, o banco da sua vida. Tem dificuldades lá o Rodrigo Fábio, mesmo assim conseguiu escapar bem. Passe na frente era para o Adriano Chuva, a bola foi rebotada pela defesa do Juventude. Valdo, marcação forte do Tinga sobre ele, chega também cercando o Gavião, falta lá no Valdo. Agora a característica das duas equipes não se perdeu, né, Maurício? Marcação muito forte. Ah, o tempo todo, porque o Juventude joga assim sempre. E o Grêmio retoma aquela... Olha aí. O Grêmio tenta retomar aquela característica que era do primeiro semestre do ano passado, quando não só marcava forte, como marcava no campo do adversário. Não conseguiu isso ainda porque o time atual é muito instável. O Tite perdeu muitas peças, mas a ideia de marcar firme permanece. Bola tocada pelo meio. Gavião levou vantagem, botou para correr o Adriano Chuva, rebate ali. Paulão. Gilberto. Toca de cabeça e o Grêmio tranquiliza a jogada ali pelo meio. Luiz Mário. A abertura era para Anderson Lima, o passe foi fraco. Volta Paulão. Aí o Felipe Alvim. Passou bonito ali pelo Tinga. Vai evoluindo o lateral do Juventude, tem liberdade, é um jogador rápido, ele colocou nas costas do Leonardo Manzi. Se desesperou, assim como o Luciano Fonseca, né? Porque era uma boa chegada do Juventude. O Grêmio tenta responder. Adriano Chuva. Dividiu com dois, conseguiu o espaço, tocou no Luiz Mário. À frente, Adriano de calcanhar. A bola chegava no Luiz Mário, foi bem pro lance o Índio. E agora deu para se perceber na sequência, né? As duas oportunidades e os espaços que o Maurício já se referia. Com o Grêmio e Juventude chegando. Pedrinho. Saiu bem o zagueirão do Grêmio, mas fez o passe bateu no Helder e na sequência o Luiz Mário cometeu a falta. Olha só onde é que anda o Pedrinho, marcou o Fernando lá no campo de defesa do Juventude. Aliás, essa saída de bola do Juventude nessa falta irritou muito o técnico Ricardo Gomes. Não queria essa bola no Fernando, não. Cobrando bastante lá o técnico Ricardo Gomes, ele abre os braços a todo instante nesse começo do segundo tempo. Vai voltar o Grêmio com o Tinga. Ele mandou o Luiz Mário subir. Ainda Tinga. Toca a bola para Luiz Mário. Fábio Luciano amplia. Corinthians 2, Vitória 0 no Pacaembu. Valdo auxiliando ali a defesa. Acabou tocando para intermediário. O Grêmio tem a resposta com o Tinga. Cadenciando o jogo, chegando pela direita. Ainda Luiz Mário. Dominou, marcado por 2. Michel foi frouxo para a bola, ele conseguiu tocar. Adriano Chuva. Na frente, diante do Felipe Alvim. O atacante do Grêmio se deu bem, mas apareceu na hora certa o Michel tocando a bola pela linha lateral. E na mesma hora o Tite virou para o Adriano, vai lá para dentro. Já está lá, se posicionando no bico da área o Adriano Chuva. Anderson Lima, cruzamento por baixo, mergulhou para afastar a defesa de Caxias. Tinga. Jogando outra vez aqui com o Anderson Lima. Luiz Mário dominou, cercado pelo Fernando, foi puxado no pé de apoio, falta sobre ele. Essa operação limpador de para-brisa que faz o Adriano, vem para a ponta direita, joga na ponta esquerda, abre o espaço, perfeito. Mas o que ainda se cobra dele, por ser centroavante e com a compleição física que tem, é que mostre mais presença de área. Até agora, desde que estreou, não conseguiu, mas tem todo o segundo tempo praticamente para conseguir. Ali há pouco conversando com o Luiz Mário. O Grêmio que tem essa falta importante aqui com o Rodrigo Fabre autorizado, foi para o levantamento, a bola fez uma curva fechada, o Diego acabou segurando tranquilamente, já acionando lá na ponta o lateral direito Mineiro.
O Adriano Chuva, que hoje está fazendo sua 5ª partida pelo Grêmio, ainda não marcou. O jogador que estava parado há algum tempo já, né? O Grêmio foi buscar. Valdo recebeu com liberdade, dominou e acabou adiantando. Consegue então se safar o Grêmio ali pelo campo de defesa. Gavião jogou errado para Luiz Mário. Volta o Juventude, Felipe Alvim. Ainda ele na habilidade, vai para a perna direita. Darley toca a bola para fora, escanteio para o Juventude. Tá boa a chegada do Felipe Alvim, do Ricardo Gomes. Nossa cabeça de novo, mais uma chance perdida pelo time de Caxias, olha só. A bola ia no canto e o Darley evitou o gol de empate do líder do campeonato. Jogadores de defesa do Grêmio conversam. Leonardo Manzi está ali isolado contra 4. E o Valdo vai colocar essa bola dentro da área. Vai ser autorizado na perna direita. Jogou no primeiro pau e o desvio pela linha de fundo. O que o Gilberto representou para o Grêmio na segunda metade do primeiro tempo, liberado para jogar na frente, o Felipe Alvim está representando para o Juventude no início desta segunda etapa. Ele está tendo a liberdade do Ricardo Gomes, está surpreendendo a marcação do Grêmio. Fica uma vacilação no sistema de marcação do Grêmio. Quem marca esse jogador que está vindo de trás? E o Felipe Alvim já por 2 vezes fez fila no setor de meio campo do Grêmio. Felipe Alvim amplia. Na verdade não. Felipe Alvim, jogador do Juventude. Mancini. A gente falava do Felipe aqui do Juventude. O Mancini marcou lá. Atlético 2, Vitória 0. Atlético 2, Paraná 0. Corinthians derrota o Vitória por 2-0. Gilberto. Passe lá na esquerda para Rodrigo Fabra. Ele caiu no gramado. Posse de bola é do Juventude, segundo o Carlos Simon. Tá sentindo ali o jogador do Grêmio, hein? 11 minutos e meio desse segundo tempo. Levanta-se lentamente o Rodrigo Fabra, enquanto isso vem o Juventude. Tinga recupera a posse de bola, faz a frente com o Luiz Mário. Adriano se movimenta, é para ele o toque. Foi bastante forte, saiu jogando com categoria ali o Paulão. Domina o zagueirão do Juventude, tentou a inversão da jogada para Michel, passe muito forte e a bola de graça para o Grêmio. A partir desta sexta-feira, às 10 da manhã, tem Copa Davis no Sport TV, ao vivo, direto do Rio de Janeiro, Brasil e Canadá. Primeira rodada marcando Fernando Meligeni contra Frank Dancevich. E na sequência, Gustavo Kirten enfrentando Daniel Nestor. No sábado às 11 da manhã, o Sport TV mostra o jogo de duplas. Simão Larossi e Daniel Nestor contra Gustavo Kirten e André Sá. E no domingo, a última rodada a partir das 10 da manhã. Fernando Meligeni enfrentando Daniel Nestor e Gustavo Kirten contra Frank Dancevich. O Tite tem no banco o Rodrigo Mendes e a qualquer momento pode lançar mão deste jogador, ou no lugar do Luiz Mário, que pode sentir cansaço, não joga há muito tempo. O Adriano Chuva está um pouco se enredando com a bola, está se repetindo, e o Rodrigo Mendes pode entrar a qualquer momento. E vai em seguida para o jogo, hein? Mandou chamar lá o Tite. E o próprio Luiz Mário, né? A gente trazia a entrevista dele no pré-jogo. Luiz Mário admitia que dificilmente aguentaria os 90 minutos. São 25 dias parado. O último jogo dele contra o Guarani, né, Luciano? É isso mesmo, a derrota do Grêmio para o Guarani aqui no Estádio Olímpico. Não jogou nem 15 minutos. Verdade, se machucou logo no início. Tem falta aí o time do Juventude, uma falta boa. Valdo vai para a cobrança, Leonardo Manzi, Índio, Paulão na área. Acabou afastando o Roger. Tenta Adriano Chuva. Luiz Mário pediu bola na frente, ele conseguiu se livrar bem ali do Paulão. Olha o Adriano Chuva, é um jogador habilidoso. Em velocidade pelo meio, cercado por 3 do Juventude, ele caiu. E o Simon mandou o Juventude continuar o lance, hein? A protesto do banco de reservas do Grêmio. Valdo colocou a bola para Leonardo Manzi. Tenta chegar no fundo, ainda o Juventude. Escorou na chegada do Michel. Passe completamente torto ali do Manzi. O Luiz Mário vai continuar no jogo, viu, Jader? Vai sair o Adriano Chuva. Porque essa sensação agora, por exemplo, ele iniciou a jogada de maneira brilhante, mas aí na sequência foi perdendo velocidade, a bola foi ficando entre as pernas longas do Adriano e nada de ele avançar, e aí perdeu a bola e queria a falta e não houve nada.
Então o Adriano Chuva às vezes dá essa... Olha aí. Chegando o Juventude de novo com o veterano, habilidoso Valdo, acabou cercado pelo Tinga e perdendo a bola. Tocou na esquerda para Gilberto. O Adriano dá então essa impressão de ser um jogador que começa o lance, mas na hora da presença física, da conclusão, que é a função maior dele de centroavante, ainda está devendo. O lance de novo, ele se enrolando todo, né, contra 3 jogadores do Juventude. Confirmando a substituição no Grêmio, 18, Rodrigo Mendes, no lugar do 9, Adriano Chuva. Aliás, o detalhe é que no treino coletivo do Grêmio, na última terça-feira aqui no Estádio Olímpico, o Tite chegou a retirar do time titular o Adriano Chuva e pediu para que o jogador fosse para trás do gol do goleiro Danley e ficasse treinando finalizações. E nesse meio tempo, ele utilizou o Rodrigo Mendes e o Luiz Mário na frente, segundo o próprio Tite, uma formação que não tinha agradado muito. Foi bastante aplaudido lá o Adriano Chuva. Rodrigo Mendes, os gremistas guardam como boa recordação, né? Rodrigo, artilheiro da Libertadores no primeiro semestre, vem entrando na equipe. Passa na frente lá para Gilberto, veio para dividida lá. O Índio saiu da área para caçar o Gilberto e cometer a falta. Quase 17 desse segundo tempo de jogo, Grêmio 1-0. Tá sentindo lá o Gilberto, hein? Para melhorar a condição ofensiva do Juventude, o Ricardo Gomes poderia pensar em colocar o centroavante gaúcho no lugar do Leonardo Manzi, que faz má partida desde o primeiro tempo, o que não impede nessa delícia que é o esporte e futebol que o Leonardo Manzi venha fazer o gol de empate do Juventude, né? Olha o cruzamento do Fábio, acabou passando por toda a extensão da área, vai cair aqui pelo lado direito com o Anderson Lima. Adriano pediu bola ali na entrada da área para tentar o arremate. Anderson conseguiu passar, foi no fundo, cruzamento nas mãos do Diego. Foi com vontade agora, né, o Anderson Lima para o fundo do campo. E o Diego saiu bem do gol. Mancini, mais um dele, Atlético 3, Paraná 0. Vai fazendo a diferença lá no time do Galo Mineiro contra o Paraná Clube. Lançamento do Grêmio, vai subir Luiz Mário. Índio tocou de cabeça, fazendo recuo de bola para o goleiro Diego. Tenta ligar rapidamente o ataque, olha só o Leonardo Manzi. Acabou passando da bola e a bola vai sobrar então para Danley. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. DDD mais ligados Intelig. Desconto para os telefones que você mais liga. A Juventude avançando pela esquerda com o Felipe Alvim. Sempre com bastante habilidade, mas daí na hora do cruzamento, né, desequilibrado, jogou para fora. O Tite centraliza Rodrigo Mendes, é um jogador que passa a ser mais ou menos o que era o Adriano, de posicionamento mais fixo à frente. O Luiz Mário roda pela direita e o Rodrigo Fábio tenta puxar esse contra-ataque. Mas há algum tempo o Rodrigo não consegue essa puxada. E a equipe do Juventude tenta se aproximar do gol do Danley. O jogo está equilibradíssimo nessa segunda etapa. Gavião completando de cabeça a bola lá na frente para Luiz Mário. Helder sai jogando de trás. Aí o Fernando, atropelado pelo Luiz Mário, já parou o jogo ali, o Simon. 1-0 para o Grêmio. O Grêmio vai chegando a 13 pontos. O Juventude vai se mantendo com os 25. Ainda na liderança absoluta, tranquila. Pelo menos até o início da rodada, ou dos jogos de hoje, desta quinta-feira. O Juventude estava a 5 pontos à frente do segundo colocado, que era o Santos, com 20. Claro que vamos ficar no aguardo aí dos resultados de Corinthians e Vitória. Por enquanto 2-0 Corinthians, Atlético e Paraná 3-0 Atlético. Para saber aí da situação do Juventude, liderando a tabela de classificação. Olha o Valdo cobrando escanteio no primeiro pau, Gilberto afastando. Volta Luciano Fonseca, Tinga foi para o lance e cedendo arremesso para a equipe de Caxias. E o Valdo vai para o lateral para Michel. Tentou Luciano Fonseca, falta dele sobre o Adriano do Grêmio. Luciano Fonseca, que no primeiro semestre chegou a ser emprestado para o Goiás, retornou agora no segundo semestre para a disputa do Campeonato Brasileiro. Disputando a Copa Centro-Oeste lá pelo Goiás. Garoto formado no Juventude, não é, Luciano? Exatamente, formado nas categorias de base. Aliás, subiu para o profissional ao lado do Michel. Há 2 temporadas já, desde o ano 2000. Valdo
Atrás Mineiro. Passe na frente era para Fernandes, e mandando lá o volante do Juventude. Rebateu a defesa do Grêmio, tenta insistir pelo meio, Paulão escorregou. Vai puxar o contragolpe então Rodrigo Fabre. Jogou na direita para Rodrigo Mendes. São os Rodrigos do Grêmio buscando entrosamento. O Índio saiu lá da área para caçar aqui o Rodrigo Mendes. Tentou uma jogada de efeito, foi para o fundo. Espaço para o cruzamento, ele teve e a bola chegou no Diego. Tenta ligar para Leonardo Manzi. Escorou com o peito, né? Michel chegava por ali. Mas estava bem posicionado o trio de zagueiros da equipe do técnico Tite. O Rodrigo Mendes ficou lá se desentendendo com o Índio. O Grêmio sai jogando com o Tinga. Passou por entre dois. Boa jogada do Tinga. Colocou na frente para Fabre. Diego saiu embaixo para fazer a defesa. Tinga faz uma partida de muita entrega e de muito boa qualidade técnica. Ele está posicionado, ele está centralizado. Não é um jogador que tenta correr para todos os lados. Quando isso acontece, ele fica dispersivo. E no Grêmio é o melhor jogador em campo. De novo ali o lance do Tinga fazendo o passe para Fabre. E o Diego saindo bem na proteção para evitar o segundo gol do Grêmio. Rodrigo Mendes tabelando com o Gilberto, vai abrir na ponta. Vem descendo o Grêmio de novo, passe para Rodrigo Mendes. O cruzamento saiu, Gilberto não achou. Afastou então o Felipe Alvim. O jogo cresce em emoção. Esta metade aqui do segundo tempo, 22 minutos, 1-0 para o time do Grêmio. E de novo chegou na frente com velocidade, assim como vem o Juventude. Fernando, Leonardo Manzi ficou preso ali no meio do caminho. Pedrinho se antecipou bem. E sai puxando contra-golpe, pediu para alguém abrir. Ainda Pedrinho. Tinga. E o Gilberto colocado como um meia de novo, né? Sempre puxando os contragolpes. Tem Rodrigo Mendes colocado lá pelo lado esquerdo. O passe foi para o Tinga, de novo para o Mendes. Busca a tabela com o Gilberto. E aí foi desarmado o Rodrigo depois que avançava contra a defesa do Juventude. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Kaiser, a cerveja que sempre vai bem com futebol. Se eu não me engano, a torcida grita Tinga, né? A todo instante. Nesse momento a social prestou uma homenagem ao jogador. Ele que domina, né? Sai puxando ali o Grêmio à frente. O toque pela direita para Anderson Lima. De primeira para Luiz Mário. Conseguiu o Felipe Alvim a retomada para o Juventude, mas é o Grêmio de novo quem domina e sai jogando aqui com o Paulo César Tinga. Rodrigo Mendes. Marcação forte do Helder. Falta no Rodrigo. Quase 24 minutos, 1-0 Grêmio. Grêmio que tem pressa, né? Vai buscando aumentar essa diferença. Luiz Mário. Atrás escorou para Tinga. E aí surgiu o Helder mais uma vez marcando, auxiliando a defesa, cometendo nova falta. O Juventude abriu o time com o Luciano Fonseca, com a substituição da saída de um volante para a entrada de um atacante. Mas há um grande prejuízo. O Luciano Fonseca corre para todos os lados e não tem ainda a objetividade no jogo. E o seu parceiro, que é o Leonardo Manzi, está numa noite não. Ele tecnicamente erra tudo que tenta. Então o ataque do Juventude fica com o Michel, que depois que se estranhou com o Anderson Lima, ficou menor no jogo. Não está enfrentando, não está partindo para cima. Então o Juventude abriu o time, mas não tem força ofensiva. Aí o Grêmio para a cobrança da falta e tem 3 jogadores que batem forte. Os Rodrigos, o Mendes e o Fabre. E vai ficar o Fabre, né? Deixou para o Mendes, ele partiu para o chute. Diego embaixo pegou. Um foguete para cima do goleiro do Juventude. Realmente bastante forte ali a batida do Rodrigo Mendes. Em seguida vai mudar o Juventude, hein? Vanderlei. Você reviu ali. Bola cobrada na falta do Rodrigo Mendes. Aí o Grêmio. Fabre. Por entre as pernas do Michel com estilo. Anderson Lima. Luiz Mário ameaçou partir em velocidade na ponta, preferiu escorar, ajeitou para Rodrigo Mendes. Ainda ele vai abrindo o lance. Na frente o passe muito forte para o Gilberto. Vai tratar então de corrigir essa marcação no meio-campo o técnico Ricardo Gomes. Vem aí o volante Pereira.
Jogador que já passou pelo São Paulo, pelo Corinthians. Em seguida no time do Juventude. E sai aqui pela esquerda com o Fernando. Toque no Michel. O Pereira, 17, vai entrar no lugar do número 7, Valdo. Pereira com a 17 no lugar do Valdo. Tentando reestruturar o meio-campo do Juventude. Helder, o Índio, na verdade, estava no lance. Valdo jogou à frente para Luciano Fonseca. Outra vez devolução para Valdo. Passou bem ali pela marcação do Gavião, jogou no meio. Olha o Juventude, Fernando! Darley tocou na bola e cedeu o escanteio. Seria o gol de empate ainda da equipe de Caxias do Sul. Olha só o Fernando, com liberdade, já chegou batendo de primeiro e o Darley colocando com a ponta dos dedos a bola para fora. E essa acabou sendo a melhor jogada do Valdo, que não fez boa partida. Como auxiliar de lateral esquerdo no primeiro tempo foi discreto e na segunda etapa, na função de articulação, não apareceu. Entrando então Pereira, camisa 17 no lugar do Valdo. Jogador criado aqui no Grêmio, está recebendo hoje as vaias da torcida tricolor. Vai partir para o levantamento do Juventude. No primeiro pau escorou ali o Anderson Lima. Tenta apertar o time de Caxias. O passe à frente justamente para Pereira. Cruzamento do Luciano Fonseca. Adriano mete o pé na bola, cedendo então o arremesso para a equipe do Juventude. Vem aí a Copa Davis para você, assinante do Sport TV, nos dias 20, 21 e 22, direto do Rio de Janeiro. O Juventude, Pereira. Outra vez o cruzamento na área. Paulão escorou de cabeça, né, para a chegada lá do seu companheiro, o Helder, mas é o Grêmio quem se aproveita. Rodrigo Mendes. Paulão vem desesperado porque está aberto o sistema defensivo do Juventude. Índio contra Luiz Mário, ele foi para o fundo, rolou atrás, vai aparecer Fabre, ele bate para a defesa do Diego. Em altíssima velocidade agora a chegada do Grêmio na área do Juventude. Vai tentando a resposta já com o Helder. Na frente Luciano Fonseca. Outra vez Helder. Apertou Tinga e também Rodrigo Mendes, o passe errado. Anderson Lima. A Luiz Mário, ele caiu no gramado, o Paulão. E agora sim, né? Na verdade não marcou a falta o Simon. Luiz Mário fica ali sentado no campo, inconformado. Aí Felipe Alvim, de novo disparando, recebeu a chegada do Anderson Lima e vai tomar cartão. É o cartão amarelo para o Anderson Lima, lateral direito do Grêmio, número 2. Aliás, o primeiro cartão do Grêmio na partida. Muito justo o cartão sobre o Anderson Lima, assim como na primeira etapa, o cartão para o jogador de Juventude que fez falta sem bola também. O Luiz Mário, desde o primeiro tempo, está se atirando. O Carlos Simon acaba de fazer o gesto ao Luiz Mário, que ele está com os braços enrolando-se, indo ao chão para tentar cavar a falta. E o Carlos Simon está dizendo ao Luiz Mário que não cai nessa. Tentou cobrar rapidamente o Juventude, ali a falta, o Simon não havia autorizado. Vamos aí para 29 minutos. 1-0 o Grêmio nesse segundo tempo. Vem aí Lauro no time do Grêmio, ex-jogador do Juventude. Helder vai partir para o levantamento, jogou na área, subiram 2 do Grêmio lá com o Paulão e a bola foi para fora. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Fiat Estilo. Ou você tem, ou você não tem. É impossível, lateral Mancini marcou mais um, o terceiro dele, o quarto do Atlético. E na sequência o Rodrigão descontou. 4 para o Atlético Mineiro, 1 para o Paraná. Jogo lá em Belo Horizonte. O Lauro agora há pouco veio aqui para assinar a súmula. Só que ele não sabia informar quem saía. Então ele voltou para perguntar para o Tite. Sai Luiz Mário, número 10. Vai fechar o Grêmio então. Nessa substituição promovida pelo Tite em seguida. O Grêmio que tem a falta já cobrada lá pelo campo de defesa. Tinga. Na frente o passe. Boa bola do Rodrigo Fabre, marcado por 2. Mineiro e também o Índio. Ainda o Fabre. Protege, viu bem a chegada do Gavião. Pelo meio Pedrinho. A abertura é para Anderson Lima. Rodrigo Mendes já aparece aqui pela ponta. De costas ali para os jogadores do Juventude. São 3 cercando ele.
e a falta do Felipe Alvim. O Grêmio deve perder poder de fogo, perder velocidade, porque o Luiz Mário está saindo cansado depois de quase 30 dias sem jogar futebol. E vai ganhar a presença de um jogador que se movimenta muito no setor de articulação. Tem força, é baixinho, mas tem força. Tem velocidade, mas é a velocidade não da execução ofensiva. É a velocidade de quem corre para todos os lados no setor de meio campo, o Lauro. Fabri, pela intermediária, jogando bola, fazendo abertura para Gilberto. Lauro já vai aparecer ali para tentar o primeiro lance. Justamente lá com o Fabri. A combinação da jogada. Tá chegando por lá o Lauro. Recua a bola para Gavião. Lançamento muito forte para o Tinga. Mesmo assim conseguiu evitar a saída pela lateral. Vai chegando o Grêmio. Ainda Tinga. Rolou para Rodrigo Mendes. Devolução para o Tinga. A bola vai entrando. Gol! Para o Grêmio, aí colocado nos ombros dos companheiros, o Grêmio faz o segundo. 31 minutos, e era o que faltava para o Tinga, né? O coroamento de uma atuação brilhante, como já destacava o Maurício. Foi para a jogada, buscou a tabela com o Rodrigo Mendes, e aí deu um toque inteligentíssimo na saída do Diego. O Grêmio faz 2-0 e começa a aniquilar o Juventude aqui no Estádio Olímpico. Tinga, 2 para o Grêmio, 0 para o Juventude. Um gol lindo, ainda mais bonito do que aquele primeiro do Adriano, que já tinha sido um golaço. E como você disse, Jader, o prêmio ao jogador que, além de extrema devoção, de entrega na partida, tecnicamente está acertando tudo o que tenta. Ele acertou o drible, ele acertou o passe e a conclusão na cavadinha a lá Romário, que o Tinga deu para fazer esse 2-0 justo do Grêmio. O resultado que deixa o Grêmio de novo como se renascesse no Campeonato Brasileiro, claro, partindo do princípio de que o Grêmio mantenha este resultado de vitória. 13º gol do Grêmio no Campeonato Brasileiro, primeiro gol do Tinga. Ele que justamente vai puxando o contra-golpe, é incansável, né? O Tinga já está de novo aqui pela ponta. Jogou no meio para Anderson Lima, rasgou lá de trás o Felipe Alvim. É brilhante, é valente também o time do Juventude. Anderson Lima não conseguiu dominar. Paulão. Lançamento às costas lá do Adriano. Era para Luciano Fonseca. O homem da sobra, Pedrinho. Saiu jogando curto ali com o Adriano. E aí o Leonardo Manzi vai para o desentendimento agora com o Tinga. Ficaram se empurrando ali os dois jogadores. E o Anderson já vai para lá, né? Para defender o companheiro. Helder. Na frente, Luciano Fonseca. Jogou no carrinho para acabar com a brincadeira dele, o Anderson Lima. Esse é um que não perde viagem, né? Vai em todas, olha só de novo a vitalidade com que chegou na bola o Anderson. Felipe Alvim já se estranhou com ele também, hein? Carlos Simon tá em cima. E aí, Maurício, os jogadores do Juventude começam a demonstrar tranquilidade, hein? Perdendo a cabeça sem nenhum motivo. A derrota não tem nada a ver com a arbitragem, tem a ver com os acertos do Grêmio, as tentativas do Juventude abrindo o time, mas não tendo sucesso, não conseguiu, não está fazendo boa partida, não vai perder a liderança por causa disso, mas alguns jogadores começam a perder a cabeça. O Leonardo Manzi, por exemplo, que jogou muito mal, 2, 3 vezes tentou atingir jogadores do Grêmio e não há nenhuma necessidade para isso. Juventude que tem ainda a defesa menos vazada, né? Havia levado 4 gols até esse jogo. Com os 2 de hoje vai a 6, né? Mas continua aí excepcional a campanha do Juventude, líder do Campeonato Brasileiro. Bateu a defesa lá pelo meio com o Anderson Lima, afasta Lauro. E o Juventude que até essa rodada só tinha perdido para o Vitória, lá em Salvador. Justamente no jogo em que mais havia levado gols também, não é, Luciano? 2 gols também. Exatamente. O Grêmio com esse resultado vai subindo para 17º no campeonato. Sai da 22ª e ultrapassa o Cruzeiro na 17ª colocação. 3 jogadores estão cercando o Leonardo Manzi nesse momento dentro da área, mas não é para marcá-lo, é para discutir com ele. Pedrinho, Tinga e o Adriano ainda. Realmente o jogo começa a esquentar e o Simon vai ter que ter aí bastante pulso, né, para controlar esse final de jogo. Vamos aí para 35 deste segundo tempo. Premier Esportes no Campeonato Brasileiro. Pênalti ATF. Flexível como o seu pé. Tinga.
Dividiu ali com o Felipe Alvim. Jogou na frente para Anderson Lima. O Grêmio tenta na tabela buscar outra vez o terceiro gol. Ali o Rodrigo Mendes vai mandar de longe, escorregou. Campo molhado, o Rodrigo Mendes socou agora o gramado. Realmente indignado, né, com o piso. Ele tinha espaço, jogador que bate daquela distância. Por isso toda a inconformidade lá do Rodrigo. E o Juventude com espaço, Felipe Alvim. À frente tem Luciano Fonseca. Marcado pelo Anderson Lima. Ainda Luciano. Anderson vem na caça, acabou puxando o jogador do Juventude. Rolou bola atrás para Helder. Pereira. Tabelinha era com o Michel, devolveu nas costas do seu companheiro e por isso a dificuldade do Juventude. Agora há pouco o Tite colocou em campo Lauro, ex-jogador do Juventude. Daqui a pouquinho Itaqui vai entrar no Juventude. Ex-jogador do Grêmio, né? Falta agora do Paulão com o Rodrigo Mendes, já não é a primeira vez. E deveria receber cartão amarelo, Paulão. Ele foi vencido na velocidade, ficou atrás do Rodrigo, jogou o corpo sobre o Rodrigo para derrubá-lo. Veja de novo. E isso é falta de cartão amarelo, não visava mais a bola. E o Paulão já tem o cartão, recebeu no primeiro tempo. Falta cobrada pelo Grêmio, tem pressa. Vai de novo o Rodrigo Mendes. No meio para o seu xará, o Fabre. Na frente Gilberto. Abertura é boa para o Lauro, na esquerda. Pode tentar o cruzamento, ele ajeitou para a perna esquerda, na frente Gilberto, limpou para o gol, defendeu o Diego. Vem Lauro para dividida, a bola passa pelo Rodrigo Mendes. Itaqui 14 vai entrar no lugar do número 10, Helder. Itaqui número 14 no lugar do Helder em seguida. É para a terceira e última modificação. O Ricardo Gomes. O torcedor do Grêmio está com tudo na arquibancada, né? Anderson Lima agora errou o passe. Paulão. Tá jogando ali com o Felipe Alvim. Gavião aperta. Outra vez para cima do Paulão. Aí o zagueiro do Juventude. Olha só, se complicou. Uma bola que era fácil. Podia ter jogado, né, para frente. O Gavião vai lá, tá no carrinho. E é uma cena raríssima, o Gavião sendo aplaudido pelo torcedor. E justa no jogo de hoje, porque o Gavião faz boa partida, discreto como volante, marcando, tentando acertar passes que não é seu forte, mas jogando certinho o Gavião. 14 está aqui no lugar do Helder. E o Vitória desconta lá em São Paulo. Alain Delon. Vitória 1, Corinthians 2. Fernando. O vigor físico ali, né? Deu um jogo de corpo no Tinga, quase jogou o Tinga na pista atlética. Aí o Juventude, Felipe Alvim. Abertura para Luciano Fonseca. Vai se organizando o time do Juventude lá na frente. Leonardo Manz está paradão na área pedindo bola. E o Luciano cavou uma falta. Mais do que um clássico, não é, Maurício? Jogadores que passaram pelos dois lados hoje se enfrentando. É um jogo cheio de atrativos aqui no Olímpico. Olha o Juventude. Michel voltou para Leonardo Manz. Ele furou em bola. E aí o Pedrinho deu de rosca de novo para o alto. E a bola foi pela linha de fundo. É escanteio para o Juventude. Olha só. O Leonardo, ó. Não acertou na bola. E o Pedrinho também jogou esquisito para trás. Agora há pouco o Gavião sinalizou para o Tite e pediu para sair. Vai entrar o Emerson em seguida. Olha só o cruzamento para dentro da área do Grêmio. Afastou Pedrinho. Vai voltar o Juventude. Rebate de qualquer maneira Roger. Vai de novo disparar para frente o Grêmio. Gilberto. São 4 do Juventude contra 3 do Grêmio. Passe no Rodrigo Fabre. Rodrigo Mendes parou no meio. Ele chutou. A bola explodiu na defesa. Retoma Gilberto. Marcado por 2 do Juventude na linha de fundo. Ele tentou passar por entre as pernas do Índio. Sai jogando com estilo, com categoria lá o zagueiro do Juventude. Só confirmando, Jader. Daqui a pouquinho no Grêmio, 14. Emerson no lugar do número 8, Gavião. Acho certamente, né, Luciano, ter sentido o cansaço. É, o cansaço e vale o registro, hein? Isso que eu ia falar. Um raro momento. O Gavião vai sair, vai deixar o campo aplaudido pelo torcedor, como já destacava o Maurício. O é Gavião, grita o torcedor. Uma cena até pouco tempo impensável aqui, né, pelos lados do Estádio Olímpico. Se eu não me engano, o Gavião não joga uma partida inteira desde março ou abril. Ainda pela Copa Sul Minas. Foi o último jogo como titular. Aí o Juventude, Felipe Alvim.
Caiu no gramado, buscou a falta. Tiro de meta para Danley. A grande curiosidade, Jader, passa a ser como o Juventude vai reagir a essa derrota que se desenha de 2-0 para o restante da sua campanha, porque a campanha dele é brilhante, está perdendo a segunda partida, fez inúmeras vitórias e é um time que tem qualidade, hoje sentindo dramaticamente a ausência do jogador mais criativo do time, que é o Marcelo, mas reagiu mal dentro da partida quando tomou o segundo gol. E até começou a fazer falta sem bola, entrar em provocação, provocar o adversário. Então fica essa curiosidade, como o Juventude, que é líder e faz essa campanha tão brilhante, vai reagir a esta derrota para um time que tem aqui no Rio Grande do Sul, especialmente, essa situação do torcedor rival do Grêmio, o Colorado, dizer que o Juventude joga mal contra o Grêmio, se apequena contra o Grêmio. Como reagirá o Juventude? E como esta vitória do Grêmio vai beneficiá-lo no restante da sua campanha? Quando ganhou do Corinthians, não houve esse benefício na sequência. O Grêmio não confirmou. Hoje, mais uma vitória. Vamos ver no fim de semana. O Grêmio que pega justamente o Vitória. Domingo aqui no Olímpico, o Juventude vai a Campinas enfrentar o Guarani do Jair Pisserni. Mendes jogando atrás para o Emerson. Domina o volante que acabou de entrar no jogo. Tinga. Grêmio valorizando a posse de bola, administrando o resultado 2-0 importante, que vai tirando o time do técnico Tite da situação de sufoco que vivia até o início dessa noite no Campeonato Brasileiro. Darley virou todo o corpo lá para a esquerda, né, para fazer o lançamento para Gilberto. Completa Pedrinho. Outra vez o Gilberto vai no alto, toca de cabeça. Rebateu Índio. Volta o Grêmio então, marcação do Lauro. Tinga com ele. Mais à frente Anderson Lima. Rodrigo Mendes e Lauro. É o Grêmio trabalhando e a bola rodando, né? Passando por todos os setores do campo. Tinga. De novo com Lauro. O torcedor vai gritando, olhando na arquibancada. O Fernando já chegou forte no Tinga. Aí a falta no Lauro. Falta do Felipe Alvim. Mas o Juventude é bravo, não se entrega também, hein? 42, quase 43 de jogo nesse finalzinho. O Grêmio vai derrotando o Juventude. Vai indo a 13 pontos, ficando na 17ª colocação. Juventude mantendo-se bem na ponta do campeonato. Outra vez falta. E aí ficou... É o Lauro, Luciano? É o Lauro tá caído ali, tá sentindo. Já vai receber o atendimento ali. Tomou no tornozelo, olha só, a chegada do Felipe por trás. Mais uma vez, ó. Levantando lá o volante do Grêmio, camisa número 15. Ele bateu e quando viu em quem tinha batido, um ex-colega, ele ficou cheio de pena. E aí foi levantar, quase beijou o Lauro. Outros exemplos, o Itaqui, que começou no Juventude, passou pelo Grêmio. O Adriano Juva, que começou no Juventude, hoje está no time do Grêmio. Enfim, são jogadores com essa característica, né? Com essa curiosidade. Olha a falta cobrada pelo Fábio, a bola chegou nas mãos do Diego. Passar novamente os próximos adversários dos dois times, Jader. O Grêmio no domingo pega o Vitória aqui no Olímpico, depois vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo na quinta-feira, dia 26. Já o Juventude domingo vai a Campinas, pega o Guarani e no dia 25 joga com o Corinthians no Alfredo Jaconi. São 2 jogos para cada uma das equipes, dificílimos, né? Essa tabela que trouxe aí o Luciano dos próximos compromissos, tanto do Grêmio quanto do Juventude. Esta sexta-feira, a partir das 8h30 da noite, tem Campeonato Brasileiro da Série B para você, ao vivo no Sport TV. Você em Ribeirão Preto assiste Jundiaí e Caxias. E em todo o Brasil, menos para Ribeirão Preto, Botafogo e Santa Cruz. E no Premier Esportes, tem Sport Recife e Avaí. Olha o Juventude lá pela direita, o cruzamento saiu, o toque de cabeça. O Leonardo Manzi apenas desviou na zaga do Grêmio. Felipe Alvim, rolando bola atrás para Pereira. Na frente o passe no Itaqui, acabou errando. Rebate lá então o Roger. 2 minutos. Vamos a 47. Vai se esgotar o tempo regulamentar e o Corinthians venceu o Vitória em São Paulo, 2-1. Próximo adversário do Grêmio perdeu. Olha o Juventude, cruzamento pelo meio nos pés do Emerson. Roger tentava ligar rapidamente à frente, né, com o Lauro. Afastou a defesa do Juventude, tem arremesso o time do Grêmio. Nesta sexta-feira, 9 da manhã, tem Troféu Brasil de Natação nos canais locais, ao vivo, direto de Brasília.
Mendes vem buscar jogo aqui pelo campo de defesa, deu um balão à frente. Tinga faz o domínio, faz a bola chegar até no Rodrigo Fabre. E aí sofrendo a falta do Felipe Alvim. Não há nenhum reparo na vitória do Grêmio, ela foi construída com justiça, com muita empolgação, com muita entrega tática, os jogadores todos fazendo o que o Tite pediu. Algumas correções de rumo durante o voo, como liberar o Gilberto para atacar já no primeiro tempo. E o Tinga numa atuação luxuosa, centralizado, se mexendo apenas o suficiente e como tem muita movimentação, conseguiu aparecer na segunda metade do segundo tempo, à frente, driblar, dar o passe, entrar na área e dar a cavadinha para fazer o gol, sendo o grande nome do jogo. Olha o Felipe Alvim, tentou uma bola de velocidade para Luciano Fonseca, e aí não deu certo mais uma vez, né? Ricardo Gomes está ali com os braços cruzados, o Tite vai voltando próximo do banco de reservas ali, claro, na expectativa de que o jogo termine aqui no Olímpico. O Grêmio que vai se reabilitando no campeonato. O Grêmio vai indo a 13 pontos contra 25 do Juventude. Ainda uma enormidade, né? A folga do time de Caxias nesse campeonato. O Atlético Mineiro também encerrou seu jogo nesse momento. 4-1 diante do Paraná, lá em Belo Horizonte. Vai terminar o jogo em seguida aqui no Olímpico. 2 para o Grêmio, 0 Juventude. O primeiro clássico brasileiro. Primeiro clássico gaúcho no Campeonato Brasileiro. E tá aí, final de jogo. 2 para o Grêmio, 0 para o Juventude. O Grêmio se reabilita. E nós vamos então ao gramado com o repórter Luciano Calheiros. Deixa eu chegar aqui no Leonardo Manzi.